Fala galera do canal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre um tema muito fresco que é a crise no Afeganistão e como ela pode interferir na economia e nos nossos investimentos. Mas antes de mais nada, já chega esmagando o like, se inscreve no canal, ativa o sininho, que isso faz com que o YouTube entenda que meu conteúdo é bom e me entrega para mais pessoas. Agora sem mais delongas, vamos embora pro vídeo. Caso você não seja um completo alienado, você está sabendo que os Estados Unidos retirou as suas tropas do território do Afeganistão e com isso o grupo extremista do Talibã tomou conta do país. Vimos diversas matérias mostrando a barbárie cometida por esse grupo, vimos muitas pessoas tentando fugir a qualquer custo do país, aquela cena emblemática das pessoas caindo do avião, cena muito forte inclusive. Isso tudo para as pessoas não serem reféns desse grupo. O Afeganistão, nesses últimos 20 anos, enquanto controlado pelo exército dos Estados Unidos, era considerado, entre muitas aspas, um país bem mais livre, principalmente quando se trata de mulheres. Elas tiveram vários direitos concedidos, como poder escolher a roupa que ela anda, poder estudar, poder fazer diversas atividades que, enquanto antes, elas não podiam. Isso sem falar na questão de segurança, pois afinal de contas o país estava sendo ajudado pela maior potência mundial quando se fala em dinheiro e em guerra. Pelo menos era o que se achava, mas agora tudo isso foi pelo ralo. E novamente o terror volta a assombrar o país e principalmente as mulheres. Como podemos observar em diversos vídeos, diversas matérias, esse processo de retirada das tropas dos Estados Unidos pode ser considerado um grande fracasso, pois em poucos dias após o anúncio da retirada das tropas, o Talibã rapidamente se restaurou no país, dominando a capital de Cabul. E foi aí que, como diz o velho ditado, o forninho caiu. Estava sendo sacramentado ali a derrota das tropas americanas ao se retirarem e não terem conseguido fazer nada nesses últimos 20 anos. Afinal, tudo que eles implementaram acabou. E novamente o Talibã está com o poder. E por que eu falei isso tudo? Por que eu fiz essa introdução? Pelo simples fato de quando algo que envolve geopolítica, envolve economia e principalmente quando está atrelado diretamente aos Estados Unidos, isso pode sim reverberar na economia e nos nossos investimentos. E vou trazer alguns pontos aqui que eu acho que o mercado tem observado e que você também deve observar com mais cautela. Um dos principais efeitos negativos para o mercado financeiro partem das incertezas geopolíticas entre Estados Unidos e China. Isso porque, além do fato delas serem hoje as duas maiores potências econômicas do mundo, que já vivem a trocar diversas farpas, a China e os Estados Unidos até hoje não se dão bem e isso só se agrava. Com a chegada do Talibã, a China adotou uma postura diferente dos outros países ocidentais. Diferentemente de todos os outros países, a China reconhece o Talibã como um governo legítimo e que sua embaixada seguiria funcionando de forma normal no Afeganistão, visando manter relações amistosas e de cooperação com o Afeganistão. Para especialistas, a China pode ganhar e muito com essa crise entre os Estados Unidos e o Afeganistão. Pelo fato da alteração geopolítica, afinal de contas, a China está bem mais próxima do Afeganistão. Os dois países hoje olham para os Estados Unidos como um grande vilão. Então eu acho que isso é um ponto muito importante para os Estados Unidos e não só os Estados Unidos, nós ocidentais que investimos e estamos de olho no mercado econômico, devemos nos atentar. Eu acredito fielmente que esse é apenas o início do problema envolvendo essas três potências que eu mencionei anteriormente. Um outro grande ponto que enfraquece os Estados Unidos aos olhos do mundo é que eles perdem espaço como grande potência mundial. Afinal de contas, nós estávamos acostumados a ver os Estados Unidos como guardião da estabilidade mundial, tanto financeira quanto militar. E isso é só você observar, tipo, por exemplo, as ilustrações dos próprios filmes. Se você for ver filme de guerra, filme de polícia, filme de tiro, os Estados Unidos sempre estão lá para manter a paz e manter o bom funcionamento do mundo. E muita gente acreditava que isso também se aplicava na vida real. Afinal, o país é famoso por estar diretamente ligado a todos esses grandes conflitos que envolvem tanto o terrorismo quanto guerras em geral. No fim, o próprio Estados Unidos se via como o salvador do mundo. E com a retirada das suas tropas, os Estados Unidos automaticamente perdem força. Afinal de contas, eles recuaram e perderam cerca de 20 anos de trabalho e mais de 2 trilhões de dólares. Essa retirada precipitada enfraquece os Estados Unidos e abre espaço para outras grandes potências tomarem conta e preencher essa lacuna, como por exemplo a China. Como o mercado financeiro gosta de estabilidade, uma notícia dessa magnitude pode acabar prejudicando muito o país. Afinal, hoje a economia mais estável do mundo segue sendo a americana.
Mas e se esses conflitos continuarem aumentando? E se o terror chegar de fato a encostar no país, no território americano? Só o tempo irá dizer o que vai acontecer, mas eu acho que a gente deve ficar de olho sim nessas informações. Um outro ponto interessante a se ficar de olho é o preço do petróleo. Caso alguém não saiba, o Oriente Médio concentra mais de 34% da produção mundial de petróleo. Embora o Afeganistão represente pouco ou quase nada a esse mercado, o conflito gerado por eles ali naquele território pode fazer uma grande pressão no preço das commodities naquela região, refletindo diretamente no preço do petróleo. Assim que o Talibã assumiu, imediatamente a cotação do preço do barril do petróleo despencou de forma rápida. Agora o mercado já corrigiu, mas todos seguem de olho observando os próximos passos que vão acontecer lá no Afeganistão e principalmente acompanhando a tensão entre esses três países mencionados. Um último ponto que eu acho que devemos observar é que mais do que nunca os Estados Unidos está sendo odiado. Os Estados Unidos sempre esteve envolvido diretamente em conflitos, seja com Rússia, China, Cuba, dentre diversos outros países. Além de todos esses problemas com esses países, os Estados Unidos sempre esteve na mira do terrorismo, desses grupos extremistas, e agora mais do que nunca. E vale pensar também que, afinal de contas, se a China está ficando no território do Afeganistão, quem garante que eles não podem fazer algum tipo de coisa para contra-atacar os Estados Unidos e assim eles se tornarem a maior potência do mundo? Como eu disse, novamente, só o tempo irá dizer o que vai acontecer. Eu não acredito que seja tão fácil tomar essa posição dos Estados Unidos, mas eu também nunca imaginei que os Estados Unidos sairia de uma guerra dessa forma. Então, temos que esperar e, como eu disse, acompanhar bem de perto todos os próximos passos. Afinal de contas, todos os olhos hoje estão virados para os Estados Unidos. E por hoje é isso, pessoal. Esse daí é uma parte de uns estudos que eu fiz. Eu sempre busco tentar encontrar o motivo pelo qual o mercado está reagindo, então, e não necessariamente olhando só dentro das empresas. Esses tipos de conflito podem, de certa forma, alterar a nossa economia e respingar nos nossos investimentos. Então, estude e sempre esteja aprofundado não só em conhecimento de causa, mas conhecimentos gerais, porque isso pode influenciar diretamente nos seus investimentos. Mas agora eu quero saber de vocês. Alguém concorda comigo? Se você concorda ou discorda, deixa aqui embaixo que eu quero muito trocar essa ideia com vocês, porque como eu falei, esse daí foi um estudo que eu fiz para mim sobre meu conhecimento de causa. Eu quero saber se alguém tem uma opinião diferente ou que possa acrescentar em cima do que eu falei. Deixa aqui nos comentários que eu quero saber. Se você curtiu esse tipo de vídeo, deixa o like, já esmaga o like. Como eu disse, deixa um comentário que isso também ajuda a gente a fazer nossa interação. Se inscreve no canal se você não for inscrito, ativa o sininho para não perder nenhum tipo de conteúdo. Eu espero que vocês fiquem bem, a gente se vê na próxima semana. Valeu, falou e fui!